A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Juízes, lá no capítulo 6. Eu vou ler para vocês o versículo 17, que o versículo fala assim: Gideão respondeu: Se tu estás contente comigo, então dai-me uma prova de que és tu mesmo que está falando. E por favor, não vás embora até que eu te traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento, com mais ou menos 10 quilos de farinha. Pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela. Levou tudo e entregou ao anjo do Senhor, que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: põe a carne e o pão nessa pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que lhe ordenou. Em seguida, o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão, e o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto, e disse apavorado: Ai de mim, Senhor, meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu: Não fique com medo, tudo está bem, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e o chamou de O Senhor é Paz. E até hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Naquela noite o Senhor disse a Gideão. Aqui já vai entrar numa outra parte da história, mas eu vou parar até aqui nesse versículo, irmãos. A história de Gideão é conhecida porque Gideão é os 300 homens, né? Ele venceu a guerra com uma quantidade pequena de pessoas, de soldados que Deus mandou ele constituir na época. Porque os medianitas eram um povo muito forte. E esse povo medianita era um povo ruim, um povo cruel. Então tudo aquilo que os israelitas plantavam, cultivavam, eles vinham e tomavam. E essa maldição durou durante uns 7 anos no povo de Israel, porque eles desobedeceram às ordens do Senhor e as consequências vieram com relação à desobediência. Então é aquilo que eu sempre prego nas minhas palavras. Às vezes eu me torno extremamente repetitiva, mas eu sou obrigada a ser repetitiva para que vocês venham sempre buscar seguir o caminho correto. A obediência, ela traz bênçãos para a nossa vida, ela traz recompensa diante do Senhor. Quando você desobedece, tem consequência. Isso é para tudo. Para tudo. As pessoas cometem adultério, as pessoas mentem, as pessoas entram em fofoca, entram em roda de escarnecedores, acham que pequenas coisas não vão ter consequência, vai ter consequência. Porque uma vez que você aceitou Jesus como Salvador, uma vez que você diz para os outros que você é cristão, que você é evangélico, você começa a ter atitudes contrárias do que Deus ensina, você está fazendo o quê? Você está simplesmente manchando a imagem de Deus diante das suas atitudes. Por que muitas vezes as pessoas não se aproximam de outras pessoas que se dizem cristãs? Porque não conseguem ver Jesus na pessoa. A pessoa não reflete o caráter de Jesus. Ela reflete o contrário. Ela faz tudo aquilo que o mundo ensina, mas ela não executa tudo aquilo que o evangelho prega, tudo aquilo que o evangelho ensina. Então ela não vive a palavra de Deus, ela vive o achismo dela. E como se vende um Deus abençoador, um Deus que é só de amor, um Deus que é conivente e com tudo, as pessoas acham que podem fazer tudo e que na hora que pedir perdão para Deus está tudo resolvido. E nós não servimos um Deus que é dessa forma. Deus é um Deus de amor. O amor dele é usado muitas vezes para nos corrigir, que fala na palavra. Ele nos corrige porque ele nos ama, ele nos forja porque ele nos ama. E ele é fogo. Ele não tem culpado por inocente. Então não adianta ter patente, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou presbítero na igreja. Esses cargos todos que foi o homem que criou isso daí. Sabe, Deus Deus respeita, existem as igrejas, existem os templos, existem toda uma ordem dentro do templo, tem que ter, porque senão vira bagunça. Mas tem muita coisa aí que é criação humana para poder servir a Deus. Né? Tem gente que tem dúvida, porque fala assim, tem uma pessoa que tá orando para mim, missionária, mas às vezes parece fariseu, porque não pinta a raiz do cabelo, anda com a roupa arrastando no chão, e eu já fui muito humilhada em igrejas assim e tal. O que acontece com isso, irmãos?
a gente não pode generalizar, porque existem pessoas que se sentem bem servindo a Deus dessa forma. Então elas abrem mão da vaidade, de cuidar do corpo, porque elas acham que servir a Deus é dessa forma. Mas não quer dizer que ela não seja usada pelo Espírito Santo. Eu conheço muitas pessoas que seguem esse tipo de doutrina humana, porque Deus não pede isso pra gente, que não pinta a raiz do cabelo, não se sente à vontade de usar uma bijuteria, uma joia, usar uma roupa às vezes até um pouco mais colorida. Ela não tem essas vaidades, mas ela acha que assim ela está servindo melhor a Deus. Na cabeça dela, ela acredita nisso. Mas ela tem um coração voltado para o Senhor, então ela é muito tomada pelo Espírito Santo e Deus muitas vezes usa em revelação. Então, assim, a gente tem que buscar em Deus o direcionamento para você também não se tornar um fariseu e começar a julgar as pessoas pela aparência, tá? Então, assim, eles nos julgam pela maneira como nós andamos, com esmalte. Eu já fui até expulsa de igreja. Teve uma denominação de igreja aí que eles trabalham muito com revelação e Deus pediu que eu fosse lá. Eu estava num processo muito difícil da minha vida, um processo de depressão, e Deus queria falar direto comigo. Eu estava muito fraca, cansada da luta, né, das decepções que eu estava passando. E Deus pediu que eu fosse nessa igreja, e lá eu sofri discriminação ao ponto de ser expulsa da igreja. Eu fui humilhada pelo pastor. Então, acontece isso? Acontece muito. Mas tinha uma pessoa dentro da igreja que era muito usada pelo Espírito Santo. Tanto que todas as obras de macumbaria que estavam sendo feitas para mim naquele momento em que eu estava fraca, Deus usou essa serva que estava lá para poder quebrar aquilo lá. Ela me ajudou em oração. E era uma mulher que não tinha vaidade nenhuma, mas ela tinha um coração voltado para Cristo. Então nós precisamos buscar o direcionamento em Cristo e não fazer que nem os fariseus fazem. Ah, ela anda desse jeito, ela é uma fariseia. Não, tem que buscar em Deus, tá? Porque nem todo mundo que anda dessa forma é servo de Satanás que está dentro da igreja, não é o joio. Tem muita gente que está vivendo essas condições por escolha, porque se sente melhor assim, acha que está mais em santidade sendo desse jeito, mas tem um coração voltado, um coração bom para Deus. E Deus usa. Então, recebe a oração, né? Não distrata, mas busca sempre em Deus o direcionamento. Tinha alguém aqui com dúvida, agora você não tá mais, tá? Como existem pessoas como eu, por exemplo, que anda com roupas, vamos dizer assim, normais. Aos olhos dos fariseus eu sou mundana, né? Mas anda com roupas normais. Eu tenho a minha vaidade, eu sempre fui assim desde criança. Deus me projetou assim, então eu sempre vou me cuidar dentro do que eu posso me cuidar, né? Se Deus me der recursos e mais recursos, eu vou continuar me cuidando. Eu tenho amor ao meu corpo, aquilo, tudo que Deus me deu. Então, eu tô sempre cuidando do meu cabelo, fazendo minha unha, gosto de uma maquiagem. Então, é meu isso. Deus não tirou isso. Porque Ele não tá preocupado com isso. Ele tá preocupado com os meus sentimentos, com o meu coração. O que eu tenho feito com a palavra dEle, né? O que eu tenho feito com o meu ministério. Então, Ele tá preocupado com isso. Então, aos olhos de muitas pessoas, eu não sou cheia do Espírito Santo. Entendeu? Mas umas pessoas que me conhecem, convivem comigo de perto, a minha vida é transparente. Então as pessoas sabem que Deus me usa. Então não é a aparência que está em jogo, né? O que está em jogo é o que eu carrego comigo, quais são os sentimentos que eu estou carregando comigo, o que eu tenho vivido com Deus. Então o meu coração está voltado para Cristo, então é isso que Deus leva em conta. Então, se você está sofrendo discriminação por causa da sua aparência, não se preocupa, porque Jesus te justifica. Eu não fico me justificando para os outros. Quem quiser aceitar o que eu falo, aceita. Deus manda entregar a palavra, eu entrego, não sei nem quando que Deus vai realizar aquilo. Mas eu confio no Deus que eu sirvo, eu sou um instrumento nas mãos dele. Porque é Deus que nos justifica ao longo da nossa caminhada. Se você for ficar se justificando o tempo todo, querendo provar para os outros que Deus usa pessoas da maneira como você se veste, porque Deus não está preocupado com as suas tatuagens, com a sua maneira de ser, né? Deus está preocupado com o teu coração. Então, o que vai acontecer? Você vai se desgastar e vai chegar uma hora que você não vai querer mais ministrar a palavra. Você não vai mais querer pregar, porque dá um desgaste emocional na gente terrível e Deus sabe disso. Então, deixa Jesus te justificar, tá? A gente tenta se justificar para mostrar para o outro que querendo abrir os olhos do outro, né? E às vezes a gente se desgasta muito emocionalmente. Deus não gosta disso, né? Você tem que ter equilíbrio, você tem que estar bem. É Deus que nos sustenta para poder pregar a palavra, porque é difícil, não é fácil, né? Fora os levantes espirituais que a gente sofre
quando você quer trazer libertação para alguém, salvação para alguém, os demônios que estão oprimindo aquela pessoa vêm em cima da gente que está orando. Então a gente sofre pressões horrorosas, acontecem coisas assim absurdas na vida da gente que a gente não sabe nem de onde veio aquilo. Mas Deus está sempre sustentando, restaurando e nos dando força, tá? Então não desista do teu ministério por causa disso. Gideão, aos olhos dos outros, era um homem que não tinha condições nenhuma de liderar 300 soldados aí, entrar numa guerra. Ele não tinha condição, mas ele tinha Deus com ele. Então Deus foi lá e justificou. Mas por que Deus pediu que eu pregasse essa palavra para você hoje? Para você não dar ouvidos às pessoas que estão ao seu lado. Às vezes tem amigos do nosso lado, irmãos, que eles querem nos ajudar. Mas às vezes eles não têm capacidade espiritual e sabedoria para poder estar nos ajudando. E às vezes os conselhos que as pessoas nos dão, às vezes dá até um conselho com um coração bom, voltado no intuito de ajudar mesmo. Mas atrapalha o nosso caminhar com Deus. Então o fundamental quando você está na presença do Senhor é você ouvir o direcionamento de Deus, ouvir a palavra do Senhor. Você está ouvindo o que Ele tem para você fazer. Você escutar o direcionamento dele. Aí você vai obter vitória e êxito naquilo que você está buscando e naquilo que Ele quer que você faça. Se você ficar ouvindo os amigos, entendeu? Você vai se perder. Uma coisa é Deus usar um profeta para orientar você espiritualmente. Uma pessoa que é usada por Ele em revelação, que nem tem muitos como eu aí na internet, que Deus usa em revelação para poder te orientar. Isso daí é um enviado de Deus, como Deus fez com Davi, que tinha Samuel. Depois que Samuel faleceu, Deus colocou Natan, porque ele sabia que Davi precisava de orientação. Ele não ia conseguir ouvir a voz de Deus muitas vezes sem um direcionamento de alguém mais forte espiritualmente. Então Deus deixava os profetas orientarem ele como rei. Porque é muita preocupação também. Imagina o cara ter que administrar uma nação, né? Então não se consegue fazer isso sozinho. A gente vê hoje pelo sistema que a gente vive. O presidente tem um monte de pessoas ao redor ajudando ele a administrar. Porque não dá, ele não tem capacidade, sabe? É assim, humanamente impossível ele administrar tudo. Não tem como. E muitas vezes a gente está em batalha espiritual, Deus levanta os profetas para nos ajudar. Hoje a internet está dando essa facilidade para a gente poder trabalhar, alcançar vidas em outros países. Então a gente vai sendo usado por ele vai usando. E o inteligente é aquele que toma posse, porque as coisas vão acontecendo. Quem duvida, quem discrimina, quem fala mal, quem não exerce a fé, não vai viver nunca. Só vai ficar escutando o que a gente está falando e nunca vai viver experiência nenhuma com Deus, porque não tem fé. Sem fé não agrada a Deus, não tem como você viver milagres e bênçãos. Então nada muda, né? Você só vai ficar escutando, é como se você estivesse assistindo um filme ou uma novela. Não vai sair disso, porque depende de nós. Nós temos que ter o quê? A oração, mas temos que ter a ação. Então nós temos que agir, né? A gente tem que agir em atitude, em postura, renunciar ao pecado, agir na fé. A gente precisa ter ação, você tem que agir para as coisas poderem surgir na tua vida, para Deus poder trabalhar. Então muitas vezes as pessoas estão ao nosso redor vivendo os nossos problemas, vendo o que a gente está passando e vêm nos dar conselhos. E a gente não pode ouvir determinados conselhos de pessoas que não têm uma vida muito regrada com Deus. A gente precisa buscar no Senhor se é aquilo que Deus quer que a gente faça. Porque tem pessoas que vão assistir esse vídeo aqui, que você entrou em complicações porque você, ao invés de ouvir a voz de Deus, a orientação do Senhor, você foi escutar pessoas próximas de você. E isso te trouxe prejuízo. E você tá até magoado e magoada com a pessoa, e a pessoa fez bom grado, a pessoa fez no intuito de te ajudar, ela não fez no intuito de te prejudicar. É que você não vive a vida que você levava antes. Você não tem mais o desamparo que você tinha quando você estava no mundo. Você tem a presença de Deus. Então, Deus é prioridade na nossa vida em tudo. Nós não podemos substituir a presença de Deus pela vizinha, pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelo filho, sabe? Pelo nosso psicólogo. Não podemos. Nós temos que buscar a orientação em Deus em tudo que nós vamos fazer. E umas coisas que as pessoas confundem. Eu só posso buscar Deus em coisas grandes. Não, você tem que buscar nas mínimas coisas. Você tem que buscar a orientação do Senhor. Até algo que eu vou comprar, eu pergunto para o Senhor se eu posso adquirir aquilo. Se for da vontade do Senhor, eu vou ter capacidade de entrar, Deus vai me levar, vai me guiar e eu vou ter condições de comprar aquilo. Se não for, Deus não deixa eu passar nem na porta do lugar lá para poder adquirir o negócio. Ele breca, ele não deixa eu sair de casa, ele me dá um sinal. Aí quando eu tenho o entendimento de que eu não posso, eu não compro. Entendeu? Porque aquilo, se Deus não quer, não quer. Então, são mínimas coisas que a gente tem que pedir orientação para ele.
Então nós temos que pedir para Deus até ajudar a gente a administrar o dinheiro que a gente tem. Porque Jesus sabe administrar, Jesus sabe fazer cálculo. Então ele faz com que o nosso dinheiro multiplique. Então tudo aquilo que nós temos, a gente tem que entregar nas mãos de Deus e pedir que Deus administre para nós. E ele vai nos capacitando ao longo da caminhada. Isso é humildade, irmãos. Isso é humildade. Você achar que você sabe tudo, que você tem domínio de tudo, sinto muito, uma hora você vai cair desse pedestal. E a queda é dolorosa, porque vai te trazer consequência. Deus gosta de coração humilde, tá? E a humildade consiste nisso. As pessoas acham que humilde é ser pobre, né? Passar fome, ficar 3 dias sem tomar banho para economizar o sabonete. As pessoas acham que isso é ser humilde. Não, isso aí é falta de higiene, é ser porco mesmo. Entendeu? Porque Deus não tá nisso. Deus quer prosperar a gente e Ele quer nos capacitar para que a gente venha ter condições de administrar tudo aquilo que Ele tem para nos entregar. Por que tem pessoas que às vezes não crescem no ministério e às vezes tem promessa de ministério grande? Porque é arrogante. Acha que Deus vai me dar e eu vou fazer do meu jeito. Não, é Deus que vai administrar esse ministério. É Deus que vai conduzir. Irmãos, o meu canal, com relação a muitos canais, porque eu não peço nada para ninguém, ele cresce um pouco mais devagar, porque as outras pessoas falam tanto, compartilha, que tem hora que dá até repulsa de assistir as coisas, sabe? Porque aquilo atormenta. Isso quando alguns não ficam pedindo dinheiro constantemente. Eu tenho tanta fé no Deus que eu sirvo que eu não peço nem para compartilhar meus vídeos. O meu canal cresce de uma forma sobrenatural, é um dos testemunhos que eu tenho no meu canal. Ele prospera, ele cresce sem eu pedir para ninguém compartilhar nada. Porque tá nas mãos de Deus, é Deus que administra, é Deus que pega o vídeo, aquilo que eu falei, que Ele mandou eu falar, e leva para quem precisa. Porque Ele tem domínio sobre todas as coisas, eu vou me desgastar para quê? Vou ficar azucrinando na tua cabeça, interrompendo a minha pregação para ficar pedindo isso para você para quê? Interromper a palavra de Deus, eu acho isso uma afronta com o Senhor. Porque tudo que é dado de graça para nós temos que dar de graça para o outro. Então eu não posso ficar cobrando para pregar, e eu não posso ficar, fazendo do meu ministério um comércio de uma certa forma. Quem quer ajudar o meu ministério, ajuda de livre e espontânea vontade. Entendeu? Eu poderia estar numa situação melhor, que nem tem gente que fala pra mim, você tá com a ferramenta, a faca e o queijo na mão. Você poderia estar numa situação melhor, você poderia estar prosperando, você poderia estar isso, poderia estar aquilo, mas eu tenho fé no Deus que eu sirvo. Eu sirvo um Deus que é dono do ouro e da prata. Eu vou ficar azucrinando as pessoas pra quê? Se eu tenho que pedir tudo pro Deus que eu sirvo. Eu não tenho que ficar pedindo para as pessoas as coisas. Entendeu? Eu não posso levar barganhar com Deus nesse sentido, barganhar meu ministério. Eu tenho que ter responsabilidade com as coisas do Senhor. Eu não posso mexer naquilo que Deus está criando. Eu preguei isso ontem. Não põe a mão naquilo que Deus está gerando, não, que é complicado. Uma hora as coisas complicam. Então eu não tenho o hábito de fazer isso, é meu. Quem quer fazer que faça, está crescendo, está prosperando, está subindo rápido, ótimo. Mas eu estou no ritmo que Deus quer que eu esteja. Entendeu? E eu tenho vencido as minhas batalhas que são violentas, porque eu tenho um testemunho violento. Principalmente com relação à saúde. Então eu vou superando as coisas com o Deus que eu sirvo através da minha fé. Então a gente precisa fazer isso. Sabe? Precisa fazer isso. E quando Deus nos dá uma ordem, quando nós abrimos nosso coração para que Deus fale conosco, Deus entra em contato conosco de alguma forma. E nós precisamos buscar sempre a orientação de Deus. Por que a gente precisa buscar sempre a orientação de Deus? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele conhece as pessoas que estão ao nosso redor, Ele já escreveu a nossa história daqui a 5 anos, 10 anos. Ele sabe o que está por vir. Tem livramento que às vezes Ele dá, a gente não sabe nem de onde vem esse livramento, o que está acontecendo. E nós temos que ser gratos. Então Deus está falando para você, não ouça o que as pessoas falam para você. Não vai pela orientação do outro, porque Deus tem coisas maravilhosas para realizar na tua vida. Mas você precisa galgar, caminhar dentro da orientação dele. E não tenha raiva quando a pessoa vier te dar um conselho. Algumas vão vir usadas por Satanás. Mas muitas vão vir com o intuito de realmente te ajudar, porque está vendo teu sofrimento. Mas não é o caminho que Deus tem para você. Então é importante seguir o quê? A voz do Senhor. Gideão poderia ter seguido as vozes de várias pessoas na época lá, quando ele recebeu a ordem de Deus. Ele queria uma confirmação de que se aquilo realmente era de Deus. Se ele podia seguir aquele caminho. E Deus se manifestou para ele. Então deixa Deus se manifestar para você. Tá? Porque Deus tem coisas novas para você fazer.
Deus quer que você execute certas coisas. Ele vai te dar o direcionamento nesses dias. Porque Ele quer que você ganhe essa batalha, essa guerra que você está enfrentando, como Ele fez Gideão ganhar. Mas você precisa estar com os teus ouvidos abertos, os olhos abertos e parar de ficar escutando os outros. Deixa tudo que é externo fora. Porque Deus está dentro de você. Então Ele vai começar a falar com você, você vai começar a sentir o direcionamento. E através das lives aí, através das publicações na internet, Deus vai te orientando, vai colocando você no trilho. Se Ele colocar um profeta no teu caminho, se sinta lisonjeado por isso. Tá? Então, aceite a oração do outro, não discrimina. E busca sempre a confirmação em Cristo. Deus dá confirmação em sonho. Deus dá confirmação através de vários canais como o meu, por exemplo, que tem as publicações. Eu tenho publicação lá no Twitter, vocês podem me seguir lá. Tem no Facebook, tem no Instagram. E tem o meu canal aqui no YouTube. Então, não tem, sabe, desculpa falar assim, mas eu não vi nada, não tem como não ver. Não, tá tudo aí aberto para você tomar posse da palavra, do que Deus está te dando o direcionamento. Então você faz a oração, quantas vezes Deus me usa, as pessoas mandam mensagem, nossa, acabei de orar, missionário, você acabou de publicar isso daqui, é a resposta da oração que eu fiz. Porque Deus usa a gente como instrumento. Então vai buscando em Deus sempre esse direcionamento, sem medo de errar. Aí você vai começar a ter uma vida entre você e o Senhor e parar de ouvir as vozes externas. Porque a gente ficar ouvindo quem está fora é muito complicado. Às vezes a pessoa, ela tem o intuito de ajudar, mas ela leva a gente para um buraco. Ela leva a gente para um lugar que não vai ter um retorno bom. E você sai do propósito de Deus, e Deus não quer isso. Deus quer que você fique dentro do propósito. Porque Ele já arquitetou tudo para você ter vitória. Nessa situação que você está atravessando. Essa guerra vai ter um fim. Deus está mandando falar para você, essa batalha vai acabar, mas tem que andar de acordo com o direcionamento de Deus. Se você sair do trilho, você vai ter consequências disso. Então não desobedeça porque tem consequência, irmãos. Sabe, os israelitas aqui viveram uma perseguição, Deus permitiu. Não era a vontade diretiva de Deus, foi uma vontade permissiva do Senhor, porque Deus queria educar aquele povo. Eles desobedeceram o Senhor e Deus deixou os medianitas ali devastarem a comida deles, entendeu? Eles plantavam, eles não tinham acesso àquilo. Os medianitas iam lá, eram mais fortes, roubavam tudo. Era um povo terrível, um povo cruel, entendeu? Eram bandidos mesmo. Então, Deus permitiu que eles passassem por aquilo para dar valor à vida que eles tinham com o Senhor e aprendeu a escutar a voz de Deus. E às vezes tem luta que Deus permite na nossa vida para a gente poder se endireitar. Porque senão você não vai obedecer a Deus nunca. Você vai estar sempre escutando quem está ao redor de você, sempre vozes humanas, e você vai estar sempre fazendo as coisas de acordo com a tua vontade. Você só vai se complicar com isso. Porque você não tem a capacidade que Deus tem, você não é Deus. Você é dependente do Senhor. Então a gente precisa ter o quê? Humildade, tá? Então Deus está falando para você, você vai vencer essa guerra, Ele está te dando vitória nessa guerra, Ele vai te dar as estratégias, mas Ele não quer que você siga vozes humanas. Ele quer que você siga a voz dele, porque ele vai te direcionar para aquilo que é correto. E ele te dará vitória. E não tenha raiva das pessoas que tentaram te ajudar. E te colocaram, às vezes, até em situações constrangedoras. Porque a pessoa estava com o intuito bom, só que ela não tem capacidade para te ajudar, porque ela não é Deus. Ela não é Deus. Ela tem limitações, como você tem. Então a gente precisa reconhecer as nossas limitações. Tá? E deixa Deus trabalhar a sua vida. Deixa Deus mudar você, aprenda a ter paciência nos processos, aprenda a guardar no Senhor. A luta está muito grande, mas Deus vai te dar vitória nessa guerra. Deus vai fazer com que você vença isso, entendeu? E vai fazer com que você vença aos olhos dos outros sem condições de vencer. Porque aos olhos de muitas pessoas, Gideão ali não tinha condições de vencer uma guerra daquela com 300 soldados. Mas Deus vai fazer com que você vença sem precisar de grandes coisas. Porque Deus não precisa de porta aberta, Deus não precisa de condições para operar o impossível na nossa vida, irmãos. Ele gera tudo isso para poder fazer com que a gente caminhe e que a gente viva o impossível com Ele. Ele gera situações, Ele monta. Então, na hora que você aprender a descansar em Cristo, Deus vai abrindo caminho e montando situações, tá? Então, descansa, não tenha raiva de ninguém, libera perdão e deixa Deus trabalhar a tua história, porque Ele está preparando você para te dar vitória nessa guerra. Vai acabar esse processo? Vai, lógico que vai. E você tá de posse de vitória já. Você só não pega a sua vitória se você não quiser. Então toma posse da tua vitória, não duvide do trabalhar de Deus, não ouça conselhos que não vão agregar nada na tua vida.
Fica no direcionamento, na dispensação do Senhor. Para aquilo que Deus quer que você faça. Se Deus mandar você ir, você vai. Se Deus mandar você falar, você fala. Se calar, se cala. Tem que obedecer, tá? Para que Deus venha te dar a vitória. Porque Deus vai fazer o quê? Montar toda uma estratégia para poder eliminar os teus inimigos. E Deus vai eliminar para nunca mais se levantar, para nunca mais acontecer nada na tua vida. Porque tem pessoas aqui que estão em guerra constante. Você vence uma batalha e é sempre com as mesmas lutas. Você vence uma batalha, daqui a pouco se levanta de novo, começa tudo de novo. Você já está exausto já, porque já virou um ciclo vicioso. E Deus está acabando com isso. Deus vai eliminar isso daí para não se levantar mais. Às vezes é um processo aí que está durando anos, toda hora tem audiência, não se resolve, tem audiência, não resolve. Deus vai entrar nessa guerra para te dar vitória. Vai haver uma decisão nisso daí. Vai ter papel assinado a teu favor, sabe? Deus vai entrar com a providência naquilo que você precisa. Mas deixa Deus agir a tua história. Deus vai te conduzir para prosperar. Deus vai te conduzir para você ter vitória. Mas aprenda a ter vida com Deus, tá? Gideão aprendeu a ouvir o Senhor, no final deu tudo certo. Mas se não ouvisse também ia dar tudo errado. Então tem que aprender a obedecer, tá? É melhor obedecer do que sacrificar, tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.